Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre a Emenda Constitucional 95, que ficou conhecida como a Emenda da Morte, já aprovada em 2017 no governo golpista, e que congela durante 20 anos todos os gastos primários do governo para pagar juros da dívida pública. A chamada Emenda da Morte, Emenda Constitucional 95, aprovada em janeiro de 2007, dentre as várias características que ela tem uma que chama a atenção. Nenhum país do mundo assinou uma emenda desse teor. Mesmo aqueles países rendidos pelo inimigo na Segunda Guerra Mundial, assinaram um tratado de rendição que significasse ficar durante 5 governos seguidos, durante 2 décadas, sem expandir os gastos com os chamados gastos primários, que no fundo são os gastos com a população, os gastos com o povo e com o país. Então, gastos com defesa, né? Gastos com educação, com saúde, com infraestrutura, com segurança, tudo que se possa imaginar em termos de gastos fundamentais para um país se desenvolver, estão congelados durante 20 anos. Precisou de uma emenda constitucional para fazer isso. E eu diria, se fosse ser sucinto numa definição desse tipo de emenda, eu diria que ela é uma emenda criminosa, né? Porque ela congela todos os gastos primários, né? Por exemplo, com os idosos, para um país que envelhece e precisa elevar as suas despesas com os idosos, né? Seja com o aspecto da saúde, seja com o aspecto da previdência social. E com um detalhe importante, esses gastos foram congelados em termos reais, eles serão reajustados apenas pela inflação, em nome da elevação dos gastos com a dívida pública. Isso é muito importante a gente levar em conta que, no fundo, a Emenda da Morte está congelando gastos com 180, 190, talvez 200 milhões de brasileiros, para beneficiar 10 mil famílias de rentistas que são os credores da dívida pública. Então, se alguém tiver dúvidas que o Brasil está sob um processo de golpe de Estado, golpe dos mais sórdidos que o Brasil já sofreu, e cujo um grupo de interesses são os rentistas, que estão por detrás do golpe, se alguém tiver dúvida disso, é melhor analisar a Emenda Constitucional 95, a chamada Emenda da Morte, e dirimir todas as suas dúvidas. A Emenda da Morte e todas as suas consequências é um crime típico que a gente pode definir como neoliberal.